Rapaziada, é até fácil fazer uma análise desse jogo contra o União Espanhola pela terceira fase da Copa Sul-Americana, porque o Fluminense praticamente não fez seu jogo, né? Um time desentrosado, que é óbvio, né? Tenho somente os reservas e dois ou três jogadores da base, os laterais, né? O Fidelis e o Wagner. É o Thiago Santos, o Manuel, o Nonato, o Bernal, fizeram dois jogos juntos. Tem o Lescano, que não tem o costume de entrar nos jogos, e o trio de ataque, que atua contra o São José. E justamente, na minha opinião, na minha sincera opinião, os mais experientes é que me decepcionaram nesse jogo. O primeiro tempo, para você ver, o primeiro tempo praticamente o Fluminense ficou encaixotado na defesa sem conseguir sair, cara. O São José teve 60% de posse de bola, teve 8 finalizações contra 3 do Fluminense, foi melhor do que o Fluminense. O Fluminense, em alguns momentos, conseguiu uma jogada individual com Serna na ponta direita, alguns chiliques do Keno pela ponta esquerda, o árbitro não dava falta, ele ficava reclamando. O Everaldo pouco foi visto no primeiro tempo, o Lescano errou praticamente tudo. Bernal também não estava bem. Apesar do gol feito, o que salvou, né, esse resultado, essa viagem para o Chile, e até o Renato de críticas, porque o empate, na minha opinião, foi um bom resultado pela circunstância de levar um time com pouquíssimas opções interessantes no banco de reserva e uma equipe desconfigurada e desentrosada e você conseguiu um empate. Fluminense, cara, também a nossa sorte é que esse União Espanhola é bem fraquinho, time fraco. Você pega o time do Fluminense, reserva, jogando mal da forma que jogou e conseguir um resultado desse, que é não ganhar a partida, depois o gol dos caras foi aos 38 minutos do segundo tempo, num vacilo de um jogador que deveria trazer tranquilidade para os garotos. Dos reservas ali, o cara que me surpreendeu muito, surpreendeu entre aspas, porque ele já tinha feito uma partida muito boa com a camisa do Fluminense, que é o goleiro Vitor Eudes. Salvou. O Fluminense empatou esse jogo, foi por causa do gol do Nonato, principalmente, que trouxe o empate, e o Vitor Eudes, que fez 3 defesas à la Fábio. Espetaculares. A defesa do Vitor Eudes. Para mim, foi o principal jogador do time. O outro destaque para mim foi justamente quem entrou no segundo tempo, o menino Wesley Natan, chamando a responsabilidade, partindo pro drible, tentando, errando, mas insistindo. No segundo tempo foi até pior. O primeiro tempo do Fluminense foi ruim, o União Espanhola, na minha opinião, merecia até ir para o segundo tempo já com a vantagem. No segundo tempo, o Fluminense não jogou. O Fluminense não jogou, voltou pior do que estava no primeiro tempo. O Fluminense não conseguia manter essa bola no meio de campo, era muito erro de passe, a bola passava direto pelo meio de campo, ligação direta e três passes, não conseguia, cara, não conseguia trocar 3 passes, não conseguia passar da linha de defesa. Constrangedor o primeiro tempo do Fluminense, pior ainda o segundo tempo do Fluminense. O Fluminense só deu uma melhorada com a entrada do Lavega, do Paulo Baia e do Wesley Natan. É que tirou o Lescano do meio de campo, que não aproveitou a chance dele. Ele tirou o Serna e tirou o Keno, que são os dois pontas que a gente esperava que fosse trazer algum poder ofensivo para o Fluminense, e não trouxeram. Por uma negação. E o Wesley Natan entrou na ponta direita, o Paulo Baia entrou lá na ponta esquerda. Eu nem vi o Paulo Baia botar o pé na bola, digo de passagem. Só digo que essas alterações fizeram com que o Fluminense tivesse um pouquinho mais de posse de bola. Pelo menos segurasse a bola no meio de campo. Eu acho que o Lavega entrou até de meia nisso aí. Eu vi bem o Wesley Natan aberto na ponta direita e o Paulo Baia e o Lavega ali entre o meio e a ponta esquerda. Mas o time deu uma melhorada com a entrada deles. Mesmo o Lavega só fez uma boa jogada ali na ponta esquerda, depois terminou mal o lance, tocando errado.
O Paulo Baia mal tocou na bola, mas o Wesley Nathan trouxe um respiro ali para a ponta direita. E o Fluminense conseguiu, ali depois o Bernal e o Nonato, insistindo pelo meio de campo, muito depois do vacilo do Thiago Santos lá na defesa, que achou que era o Pinheiro, que era o Ricardo Gomes, né, foi sair driblando o time do União Espanhola, teve a bola roubada, aos 38 minutos, gol dos caras. Cara, pela atuação no primeiro tempo e pela pior atuação no segundo tempo, tomar esse gol aos 38 minutos, cara, foi terrível. Foi muito ruim pra gente. Porque você toma 1-0 do União Espanhola e você não vê força no time para empatar a partida. Então o gol aos 49, acho que foi 49 minutos, já tinha 4 minutos de acréscimo. Porra, Salvador. Agora o Fluminense tem 7 pontos, seguido do Once Caldas com 6. Pra você ver a importância desse empate, manteve o Fluminense na liderança com 1 ponto na frente do Once Caldas. E União Espanhola com 2 e o São José com 1. União Espanhola e São José já foi pro vinagre. Então vai ficaria entre Fluminense e Once Caldas. O próximo jogo do Fluminense é em maio, 8 de maio, contra o São José, lá na altitude. Mas na altitude está todo mundo ganhando do São José. São José não ganha de ninguém lá em La Paz. Então, não sei se o Renato vai botar um outro time reserva lá na altitude, não sei, mas tá encaminhando a classificação. Porque nas últimas 2 rodadas, o Fluminense pega o Once Caldas e pega a União Espanhola no Maracanã. Não ganhar desses clubes, cara, no Maracanã, aí é arrego, né? Mas atuação muito abaixo. Vou falar, ó, os laterais pelo menos foram corajosos, principalmente o Fidelis pelo lado direito. O jogo não estava feito para eles, o Fluminense não estava de uma forma ofensiva, que eles pudessem utilizar o corredor. A bola ficou praticamente no pé do time do União Espanhola. O Fluminense teve muita sorte pela qualidade baixa do União Espanhola para não sair derrotado dessa partida. Porque eles tiveram posse, tiveram controle do jogo, finalizaram e o Vitoreudo salvou. E também faltou competência para eles converterem. O mais experiente vacilou, que é o Thiago Santos, né, de zagueiro, na função que ele gosta de exercer. Então o Thiago Santos não é bom nem de zagueiro nem de volante. Resumindo. Bernal foi mal, Nonato fez um golaço, beleza, golaço do Nonato. Salvou, mas também teve uma atuação muito abaixo. Lescano decepcionou, Keno chiliquento, ficou reclamando do árbitro o jogo todo. Poderia chamar a responsabilidade para si, não chamou. E o Serna também mal. E o ponto positivo, o Wesley Nathan entrando no segundo tempo. Depois o Gustavo Sintra entrou na lateral esquerda, improvisado, no lugar do Wagner, que saiu muito cansado, com cãibra, que correu pra caramba. Então os 2 laterais jovens, Fidelis e o Wagner, para mim não decepcionaram. Eles fizeram a função deles, não tinha como, o time não estava atacando, eles só se defenderam. E foram bem no setor defensivo. Deixa o like, se inscreva no canal. Agora é pensar no Botafogo no sábado. Ei, ela teve tempo para treinar, hein, filho? Eu quero ver, hein, contra o Botafogo no sábado, hein? Tu mandou aquela baranga lá pro Chile, conseguiu o empate. Se deu bem. Mas agora eu quero ver jogar bem contra o Botafogo, tá bom? Deixa o like, se inscreva. Tamo juntos. Fui!